Chegamos à parte 2 do capítulo 4. Como eu falei no vídeo anterior, esse capítulo é um pouquinho extenso. E aí eu dividi ele, fiz o parte 1 e o parte 2 do capítulo 4. Vamos lá, vamos para nossa leitura, vamos seguir. Próximo subtítulo. Tzedaká, eliminando resquícios de roubo. Tzedaká como terapia, Tzedaká como business. Tzedaká equivale ao conceito de caridade. No entanto, a natureza da tzedaká nada tem a ver com o sentido literal da palavra caridade, cuja origem é caritas, amor. O sentido judaico é relativo ao mercado e deveria ser traduzido literalmente como justiça, ou, com licença para o neologismo, o ato de justiçar. Esta talvez seja uma das diferenças profundas entre a simbologia judaica e a cristã. Enquanto o cristianismo eleva o amor à categoria mais importante para o estabelecimento de uma era messiânica, o judaísmo toma a justiça como sendo este elemento. Ao se amar o próximo, realiza-se o que no judaísmo se dá pela percepção do que é justo. Se as pessoas compreendessem que todas as interações são taxadas pela interdependência de tudo com relação a tudo, ou de todos em relação a todos, segundo o judaísmo, instaurar-se-ia um período messiânico. A corresponsabilidade por tudo e todos obriga que nosso cotidiano seja permeado de acertos de justiça, acertos justos, tzedaká. No entanto, da mesma forma que o amor não é só carinho, não é acima de tudo conhecer as necessidades do outro, a tzedaká não é apenas agir com justiça, mas a doação em todos os níveis, de indivíduos para indivíduos, espécies e meio ambiente. A tzedaká é de suma importância para o mercado, pois é um de seus grandes gerenciadores inteligentes. É, na verdade, uma concretização por meio das atitudes humanas, da vontade de enriquecimento do cosmos. A tzedaká se torna fundamental para que não haja esbanjamento e desperdício. Um comentário chassídico diz: quando a carga no lombo de um camelo começa a desequilibrar e pender para um lado, é necessária apenas a ajuda de um homem para recolocá-la na posição correta. No entanto, se esta vier a tombar no chão, nem mesmo 4 ou 5 homens poderão levantá-la do solo e recolocá-la no lugar. Assim também é com a tzedaká. Um pouco hoje pode realizar o que muito amanhã talvez não consiga. Verdade. O Brasil das crianças abandonadas sabe que isso é verdade. A postura judaica é a de que há uma interconexão entre todas as riquezas. Se a riqueza não buscar amenizar a pobreza, ela por definição se empobrece. Não há neutralidade para a riqueza. Portanto, neste universo existem as riquezas decadentes e as ascendentes. Veremos isto com mais detalhe adiante. Aqui nos interessa apenas apontar 2 tipos de empobrecimento da riqueza, ao se ignorar a importância da tzedaká. Este empobrecimento poderá ocorrer de forma sutil ou concreta, de acordo com a interconexão que se estabelece. É o que nos mostram as histórias que se seguem. Interconexão sutil. O Maguide de Shelm, cidade dos ingênuos que, de uma forma ou de outra, acabam por expressar tangencialmente muita sabedoria, admoestou um certo magnata por ser irresponsável para com os pobres da cidade. Disse: lemos em Deuteronômio: os pobres jamais cessarão de existir sobre a terra. Portanto, disto podemos concluir que, se vocês deixarem os pobres morrerem de fome, alguns de vocês terão de empobrecer para substituí-los e justificar as palavras de luz. 2. Interconexão concreta. Disse o Mesibotzer ao comentar o versículo: o justo comerá até satisfazer seu desejo, mas o estômago do perverso continuará querendo.
Isto se refere ao caso de um convidado que chega à casa de um justo ou de um perverso. O justo convida a visita para comer e participa da refeição, mesmo que já tenha comido, para não constrangê-la. O perverso, por sua vez, mesmo que esteja com fome, sofre as dores da fome, em vez de partilhar com o seu convidado da comida. Muito das riquezas não pode ser usufruído pela incapacidade de compartilhar. São geradas assim situações que vão desde o constrangimento até mesmo a violência, que acabam por privar os ricos de uma vida melhor quando estes se eximem da responsabilidade que lhes é cabida. Poderíamos dizer, utilizando o conceito de diante de um cego não porás obstáculos, que aquele que não cumpre com suas responsabilidades de tzedakah aumentará o número de cegos no mundo. Com mais cegos, muito mais situações e bens tornar-se-ão obstáculos e haverá muito menos liberdade. Riqueza sem tzedakah empobrece e diminui os níveis de liberdade no mercado. A tzedakah é mais um exemplo de enriquecimento ao se ter menos. Tzedakah, a técnica. A tzedakah não é apenas um conceito, é também uma prática ou uma técnica. A arte da tzedakah não pode existir estatisticamente. A tzedakah não é chegar ao fim do ano fiscal e mecanicamente separar uma porcentagem dos nossos ganhos. A tzedakah exige, acima de tudo, participação, criatividade e sagacidade. O dinamismo da tzedakah talvez venha acompanhado de uma medida que bem traduz para a humanidade a percepção da interconexão das riquezas, a gratidão. A noção de gratidão, em seu sentido não banalizado, representa um caminho ecológico e de bem viver em relação ao seu sustento. Perceber os níveis profundos de felicidade decorrentes da saúde, das oportunidades, das trocas, aponta constantemente para a realização da tzedakah. A tzedakah deve, portanto, ser um gesto corriqueiro, realizado com graça e sapiência. Será uma das possibilidades de aquisição neste imenso supermercado da existência. E existem poucos prazeres que se igualam ao de uma tzedakah bem feita, harmoniosa e integrada a todos os nossos conhecimentos. A quem somos? Aquele que se exercita e se aplica na tzedakah se pegará realizando involuntariamente os atos que serão fonte de enorme alegria e surpresa. Revelações de um eu interior que se torna melhor, mais rico e mais capaz de usufruir estes mundos. Mas o que seria a tzedakah de toda hora? Você deve mensurar em sua sensibilidade de perceber os fluxos de sustento, os níveis de gratidão que cada ganho lhe proporciona. É por meio desta medida de gratidão que você deve taxar seus ganhos. Quanto melhores, quanto mais precisamente taxados eles vierem, mais vida proporcionarão. Se você for agraciado com retornos acima da sua expectativa, quando seus esforços foram surpreendentemente inferiores aos que você costuma empreender para obter tal tipo de resultado, deve taxá-los prazerosamente, de muita tzedakah. A tzedakah também está envolvida na perda e reencontro de um objeto. Você, por alguns instantes, não tinha mais posse de algo e percebeu o quanto é efêmero possuir. Quando este algo retornar a você, faça este movimento da tzedakah, doando parte do seu ganho. Quando perdemos, percebemos que não só o custo das coisas, mas também o valor implícito em ter. Esta é a gratidão que falamos. Fenômenos da conscientização do valor que algo ou alguém tem para nós. Quando perdemos saúde e a recuperamos, também deverá haver tzedakah envolvida. É claro que não precisamos perder nada para nos sentirmos gratos por aquilo que já tínhamos. Este é, na verdade, o sentido da tzedakah. Quando estamos bem, com saúde, devemos taxar-nos com o maior
precisão. No entanto, sabemos que é parte do aprendizado para ser um constante realizador de tzedakah, explorar em nossos treinamentos todas as situações que revelam nossos verdadeiros bens, sua vulnerabilidade e o milagre de podermos usufruí-los. Saber usufruir as chances que a vida nos dá de realizar tzedakah é uma arte à disposição apenas daqueles que são conscientes de sua existência e podem apreciá-la. Tão real é a sensação de que a tzedakah é uma oportunidade desta vida que se relata a seguinte história sobre o rabino de Ropchizer. Acho que é isso. A esposa de Ropchizer disse ao marido: "Suas orações foram longas hoje. Será que você conseguiu que suas preces fossem aceitas e que, com isto, os ricos sejam mais generosos em suas contribuições para os pobres?" O rabino respondeu: "Metade dos objetivos de minhas rezas já consegui. Os pobres estão aceitando recebê-las." Aquele que é realmente rico e sabe saborear todas as possibilidades do mercado reconhece gratidão até mesmo na oportunidade de ser agente de uma verdadeira tzedakah. É, portanto, uma grande dádiva ou ganho podermos ter a chance de realizar tzedakah. Quando você começa a perceber isto, é sinal de que ultrapassou um dos limites, clipote, que nos impedem de usufruir melhor os mundos de sustento. Adiante, estudaremos estes limites. Outro subtítulo: Tzedakah, terapia, tzedakah e sua influência nos outros mundos. O capítulo de hoje é longo, hein, gente? Há ocasiões em que os rabinos olham nos olhos de uma pessoa e, da mesma maneira que lhes recomendam um médico ou psicoterapeuta, também diagnosticam carência de tzedakah. A ausência de tzedakah na vida de um indivíduo diminui sua resistência à perda, corrói seus canais de comunicação com o mundo e causa a pior das moléstias, o pouco conhecimento de si mesmo. O fenômeno da sensação de bem-estar e felicidade pode ser decomposto em estruturas mínimas, quantum felicidades, que dizem respeito à capacidade de podermos estar em dia com nós mesmos. Quanto mais nos conhecemos, quanto mais nos entendemos, mais fácil é encontrar nosso verdadeiro caminho. Assim sendo, afastamos o pior dos tormentos, que é a sensação de desperdício, de nos esforçarmos para seguir rumo nos quais nos aprofundamos, sabendo que, se não forem os corretos, tornar-nos-ão mais perdidos. Portanto, assim como aquele que tem suas dívidas sob controle e reconhece seus compromissos financeiros dorme com facilidade, também aquele que reconhece relativamente bem acorda com facilidade. Por incrível que possa parecer, não estar em dia com a tzedakah é uma das pendências que mais nos tiram vitalidade. Afinal, a tzedakah é um dos poucos elementos de que dispomos que produzem sentido e desapego em nossas vidas. Ninguém tem dúvida de que o desapego ou a vida vivida como um jogo de pôquer em que nada compartilhamos com nossos parceiros de jogo é fonte de imensa tensão e angústia. Mas não é este aspecto que gostaria de enfatizar, e sim a incrível capacidade que tem nossa relação com a tzedakah de desvelar tendências, sintomas e desvios. É neste sentido que a tzedakah é terapêutica e, ao mesmo tempo, cabalística. Radiografa o estado de troca momentâneo, revelando a mágica da vida num dado instante. São muito poucos os indicativos ou as medidas de que dispomos para nos conhecermos. A forma com que realizamos tzedakah é uma delas. Quem somos na tzedakah é exatamente quem somos na realidade. E aquele que começa a entender o verdadeiro sentido da tzedakah percebe a honra de seus limites. Honrá-los é o que popularmente chamamos de felicidade. Como é difícil dar.
Não o dar em situações de órbitas de retorno e reconhecimento e recebimento pequenas, mas o dar de que aparentemente não parece ter qualquer relação com alguma forma de recebimento. Não o dar para o qual inventamos subterfúgio de torná-lo público a fim de obter aprovação, respeito, admiração, mas o dar doloroso em que não há nenhuma outra testemunha, a não ser nós mesmos, que nos faz valorizar a tal ponto nossa própria individualidade, que lhe somos sinceros. E por dar, entenda-se dar e não dar. Pois não dar, neste nível de autoconhecimento, é tanto terapia quanto conhecimento rumo à ampliação da visão das constantes relações de tzedakah que bombeiam nosso momento de vida. É importante meditar sobre a tzedakah e torná-la mais real. Não é permitido que se transforme numa relação piegas e paternalista para com o mundo. Na verdade, ao assumirmos esta postura, descartamos com facilidade a tzedakah como uma reminiscência de um passado em que as pessoas conheciam pouco sobre si mesmas. Não é verdade. A tzedakah é um legado de percepção dos que meditaram. Se você tem dificuldade de visualizar cabalisticamente, radiografando a realidade das trocas, a tzedakah, procure fazer cadeias de analogias com a que fez o Rabi Yehuda. A pedra é dura, mas o ferro a corta. O ferro é rígido, mas o fogo o amolece. O fogo é poderoso, mas a água o extingue. A água é pesada, mas as nuvens a carregam. As nuvens são fortes, mas os ventos as dispersam. O vento é forte, mas o corpo a ele resiste. O corpo é forte, mas o medo o arrebenta. O medo é forte, mas o vinho o espanta. O vinho é forte, mas o sono o conquista. A morte é mais poderosa que qualquer um destes, porém a tzedakah redime da morte. A afirmação a tzedakah redime da morte pode ser compreendida como: adiante veremos, deste mundo tudo se leva, tanto no sentido de morte real como de medo ou angústia da morte. O Rabi Yehuda faz paralelos muito cuidadosos para que não tomemos suas palavras literalmente. Se observarmos com atenção, reparamos que a medida de forte ou poderoso diz respeito ao ser humano. Seu encadeamento é uma visão humana dos poderes. É, portanto, a partir de uma percepção humana que devemos analisar este encadeamento. E o Rabi Yehuda faz propositalmente tal percepção progredir em força, à medida que regride em concretude na direção de exemplos mais abstratos e conceituais. No início, encontramos os elementos mais concretos do imaginário humano, de força, de pedra e ferro. Passamos em seguida para elementos mais fluidos, porém ainda concretos, nuvens e vento. A partir daí, o Rabi Yehuda mergulha no corpo e nos revela a entrada para o mundo interior, onde a força diz respeito à capacidade de suportar a vida momentaneamente. Os medos. O elo seguinte da cadeia revela como sobrepujá-los por meio de algo mais poderoso, o prazer. O vinho e o sono dão conta do medo, quando associados à capacidade de aproveitá-los, a saúde. É, no entanto, na dificuldade de suportar a vida, não apenas o momento, mas em suas questões profundas de angústia e sentido, que reside a importância, o poder maior para os humanos. O termo usado por Rabi Yehuda é morte, a angústia da morte. Vencê-la só é possível com um poder mais abstrato, mais conceitual que ela própria. E este poder encontra-se na tzedakah. Por tratar-se da altitude mais sublime e mais profundamente implantada na alma, representando o máximo em sofisticação humana,
é também a mais poderosa. Em certa medida, o que o Rabbi Yehuda nos diz é que nos conceitos de vida, de sentido e também de troca se sobrepõe ao conceito de morte. Entretanto, devemos ser sensíveis à utilização de uma palavra tão técnica quanto tzedakah para fazer frente a outra não menos técnica, a palavra morte, por ele utilizada. Morte é uma abstração que nos parece uma concretização da não troca, assim como a tzedakah é uma abstração concreta da troca. Aquele que entende e dispensa tempo a tzedakah é um mestre da vida, rompe limites, dispersa angústias profundas e realiza terapia. A terapia constante que temos de cumprir para trazer-nos de quem éramos um instante atrás, a quem somos agora. Transformação necessária que, sem os elementos do bolso, sem o equilíbrio na dimensão da tzedakah, é impossível. Outro subtítulo. Tzedakah também é business. Quando o valor da tzedakah é totalmente compreendido, percebe-se que é uma forma de riqueza. Pode ser acumulada, deve ser tratada como uma negociação real e perseguida com a mesma voracidade com que buscaríamos qualquer transação comercial que nos interesse. Se isto nos parece um pouco difícil de alcançar, prestemos atenção a dois exemplos rabínicos. O primeiro é radical na questão de que a tzedakah se faz regida pelas mesmas leis de negociação. Existem regras, além da percepção de que este é um meio de sustento para aquele que doa. Na verdade, as leis de mercado e os cuidados que temos em relação aos nossos negócios se aplicam também a tzedakah. É o que nos mostra a história do Rabbi Shmelk. O Rabbi Shmelk não tinha dinheiro para dar a um indigente. Por isso foi até o armário de sua esposa, pegou um anel e deu-o ao pobre homem. Quando a mulher retornou e descobriu que o anel não estava na gaveta, começou a chorar. O Rabbi Shmelk explicou o que havia ocorrido e ela então exigiu que ele corresse atrás do indigente, uma vez que o anel valia mais que 50 talentos. O Rabbi correu desesperadamente e, ao conseguir alcançar o esmoleiro, disse: "Eu acabei de saber que esse anel vale pelo menos 50 talentos. Não deixes que ninguém te engane dando menos do que seu valor." A história que nos faz permanecer no nível mais material até que em seu desfecho percebemos que o Rabbi Shmelk estava em outra dimensão de mundo do dinheiro. Uma dimensão onde ele enxergava uma realidade diferente. A própria preocupação de sua esposa só poderia ser interrompida como um desejo de que aquele pobre homem não fosse enganado no valor da sua tzedakah. Como conto, pode parecer-nos que o desfecho é inusitado, porém para aquele que lê a partir do conhecimento do mundo do sustento, tudo faz sentido do início ao fim. Não há ruptura. Outro exemplo é o do Rabbi Eliezer, que, a partir de sua compreensão de sustento, perseguia a tzedakah como um voraz homem de negócios. Os coletores de donativos costumavam se esconder do Rabbi Eliezer, porque ele tinha um hábito de dar tudo que possuía para a tzedakah. Certa vez, ele foi ao mercado comprar o vestido de noiva da sua filha. Ao vê-lo, os coletores de donativos se esconderam. No entanto, ele os viu e seguiu. Ao encontrá-los, o implorou: "Digam-me para que causa vocês estão coletando fundos hoje?" Eles responderam: "Para adquirir meios de comprar vestidos de noiva para moças pobres prestes a se casarem." O Rabbi Eliezer pensou comigo: "Elas têm prioridade sobre minha filha", e doou tudo o que tinha, permanecendo apenas com um zuz. Zuz é a moeda corrente no período do Talmud. Com este zuz, comprou um punhado de trigo que depositou num quarto em sua casa. Quando sua esposa retornou à casa, perguntou à filha: "O que foi que teu pai te trouxe?" A filha respondeu: "Seja lá o que for, está no quarto."
A mãe foi então ao quarto e não conseguiu abrir a porta, pois havia trigo empilhado até o teto. Ao chegar em casa, o Rabbi Eleazar foi abordado pela esposa, que disse: "Venha ver o que o Criador fez por você." Quando o Rabbi Eleazar viu o que havia ocorrido, disse: "Esse trigo deve ser distribuído entre os pobres e devemos ficar apenas com a porção igual à daqueles que têm como comprar um vestido de noiva para sua filha." O elemento principal desta história não é o caráter milagroso ou de recompensa, mas a atitude sempre coerente do Rabbi Eleazar. Coerente em relação a quem vê a realidade de uma certa forma. No início, os coletores de caridade se esconderam dele como se fossem eles apropriadores de negócios e sustento, pois é exatamente assim que o Rabbi Eleazar os vê, como oportunidades de sustento. Suas palavras, ao encontrá-lo, induzem a pensar que ele está realmente andando pelo mercado em busca de oportunidade. O que você tem aí como tzedakah? Até o cenário do mercado é sugestivo para a nossa compreensão da extensão do verdadeiro mercado e de suas oportunidades. Afinal, quantos de nós caminham por aí dando-se conta de todas as oportunidades que o Rabbi Eleazar percebe? Sua atitude final, ainda que aparentemente moralista, de ficar apenas com o equivalente ao vestido, não é senão outra demonstração de que a realidade apresentada é outra. O Rabbi Eleazar foi ao mercado comprar um vestido para sua filha e desse mercado sai com um vestido. Não o vestido material, mas com o dinheiro totalmente enxugado, um dinheiro responsável que agora sim permite comprar um vestido real. Cabe então perguntar, e antes, o Rabbi Eleazar não tinha dinheiro? E quem disse que esse dinheiro não era limpo? O Rabbi Eleazar o disse. Ele percebeu que comprar um vestido para sua filha, quando outros não tinham esta possibilidade, o comprometeria de alguma maneira. Acima de tudo, ele não é passivo, não é um tolo que joga o seu dinheiro fora, como pode parecer à primeira vista. Ele mantém seus us, que assume a função de elo financeiro entre o dinheiro não responsabilizado e o dinheiro taxado de responsabilidade. Talvez esteja se perguntando, e se tentarmos isso, o trigo se multiplicará? Lembre-se, muito mais incrível e milagrosa é a atitude do Rabbi Eleazar com o ser humano de que multiplicação do trigo. Talvez a própria história use esta simbologia de trigo multiplicado para apontar as inacreditáveis possibilidades de que os seres humanos disporiam caso se permitisse se desarmar e caminhar pelo mercado com a mesma voracidade do Rabbi Eleazar. Voracidade que não só de produzir transações com seu capital, mas, sobretudo, de realizar transações responsabilizadas. Estas são, sem dúvida, demonstrações de riqueza por ter-se temporária e aparentemente menos. São visões de sustento cujos raios de órbita de retorno são grandes, ecológicos. E aqui a gente encerra o capítulo 4. Eu vou ter que ler ele de novo aqui, pessoalmente, quietinha. Eu não sei vocês se vão ter que ouvir, ver de novo o vídeo, ouvir de novo. Enfim, para mim, esse capítulo 4 parece um manual de vida. E eu definitivamente preciso colocar em prática muitas coisas aqui. Eu fui lendo ao longo do tempo aqui que eu fui lendo com vocês, foram dando vários insights aqui na minha cabeça. Opa, isso eu preciso melhorar. Opa, isso eu não pratiquei até agora. Opa, isso eu já fiz um tempo e preciso voltar. Tá esquecido na minha vida. Eu tô realmente assim, sabe? Eu estou realmente reflexiva com esse capítulo. Eu agradeço a oportunidade de estar tendo contato com esse livro, com esse conhecimento. Agradeço a oportunidade de ler aqui para vocês. Agradeço o momento em que eu comprei esse livro. Agradeço
todo o ensinamento que está aqui. Obrigada por estarem aqui compartilhando comigo desse projeto, que é pessoal, mas também não é, para todos. Obrigada!